Como alguém se torna um abusador? Quando ouvimos notícias sobre abuso, muitas pessoas fazem a mesma pergunta: como alguém chega a cometer algo assim? Para a maioria das pessoas, é difícil imaginar como alguém pode ultrapassar limites tão graves e causar tanto sofrimento a outra pessoa. Especialistas em psicologia, criminologia e comportamento humano estudam esse tipo de situação há muitos anos. O objetivo desses estudos não é justificar o crime, mas entender fatores de risco, prevenir abusos e proteger possíveis vítimas. A verdade é que, em muitos casos, esse tipo de comportamento não aparece de repente. Ele pode surgir de uma combinação de fatores psicológicos, sociais e pessoais. Hoje, vamos falar sobre 5 fatores que pesquisadores costumam analisar quando tentam entender como alguém pode desenvolver comportamentos abusivos. Primeiro, falta de empatia e respeito pelos limites. Um dos fatores mais frequentemente observados em comportamentos abusivos é a falta de empatia. Empatia é a capacidade de perceber e compreender os sentimentos das outras pessoas. É a habilidade de imaginar como alguém se sente em determinada situação e respeitar os limites e o bem-estar dessa pessoa. Quando alguém não desenvolve empatia de forma saudável ou simplesmente ignora os sentimentos dos outros, pode começar a tratar as pessoas de forma desrespeitosa. Isso pode começar com atitudes aparentemente pequenas, como ignorar limites pessoais, fazer comentários inadequados ou pressionar alguém a fazer algo que não quer. Se esses comportamentos não são corrigidos ou confrontados, podem se tornar cada vez mais intensos com o tempo. Uma pessoa que não respeita limites pode começar a acreditar que seus desejos são mais importantes do que o bem-estar dos outros. Quando alguém passa a enxergar as outras pessoas apenas como meios para satisfazer seus próprios interesses ou desejos, existe um risco maior de comportamentos abusivos. Por isso, ensinar respeito, empatia e limites desde cedo é uma das formas mais importantes de prevenir esse tipo de comportamento. Segundo ponto: problemas psicológicos não tratados. Outro fator que especialistas costumam observar é a presença de problemas psicológicos que nunca foram tratados ou acompanhados adequadamente. Algumas pessoas podem apresentar dificuldades relacionadas ao controle de impulsos, distorções na forma de pensar ou dificuldades em entender limites sociais. É muito importante deixar claro que a grande maioria das pessoas com problemas psicológicos não se torna abusadora. Porém, quando alguém apresenta comportamentos preocupantes e nunca recebe acompanhamento profissional, esses problemas podem crescer com o tempo. Por exemplo, pensamentos inadequados, fantasias perigosas ou comportamentos obsessivos podem se tornar mais intensos quando não existe orientação ou tratamento. A psicologia e a psiquiatria existem justamente para ajudar pessoas a lidar com dificuldades emocionais e comportamentais. Quando alguém busca ajuda profissional no momento certo, muitas situações perigosas podem ser evitadas. Isso mostra como o acesso a tratamento psicológico e o incentivo para buscar ajuda são extremamente importantes na prevenção de comportamentos prejudiciais. Terceiro ponto: histórico de violência ou experiências traumáticas. Em alguns casos analisados por especialistas, pessoas que cometeram abusos tiveram histórias de vida marcadas por violência, negligência ou experiências traumáticas durante a infância. Algumas cresceram em ambientes onde faltava proteção, apoio emocional ou exemplos saudáveis de relacionamento. É importante deixar claro que a maioria das pessoas que passaram por experiências difíceis não reproduz esse tipo de comportamento. Muitas vítimas de abuso se tornam adultos responsáveis e conscientes, justamente porque conhecem o sofrimento causado pela violência. No entanto, quando traumas profundos não são tratados ou acompanhados por profissionais, podem gerar consequências emocionais complexas. Problemas como baixa autoestima, dificuldade em lidar com emoções ou distorções na forma de enxergar relacionamentos podem surgir. Por isso, oferecer apoio psicológico e acompanhamento adequado para vítimas de violência é essencial para interromper ciclos de sofrimento e evitar que experiências traumáticas continuem causando impacto ao longo da vida.
Ponto 4. Comportamentos manipuladores. Outro fator frequentemente presente em casos de abuso é o comportamento manipulador. Algumas pessoas que cometem abusos não começam demonstrando atitudes claramente agressivas. Pelo contrário, podem parecer amigáveis, confiáveis e até muito prestativas. Esse comportamento pode ser uma forma de conquistar a confiança das pessoas ao redor. A manipulação pode acontecer de várias maneiras. A pessoa pode tentar criar dependência emocional, fazer promessas falsas, usar elogios exagerados ou pressionar alguém de forma sutil para conseguir o que deseja. Em alguns casos, o manipulador tenta isolar a vítima de amigos ou familiares para ter mais controle sobre a situação. Essas atitudes podem dificultar que outras pessoas percebam rapidamente o que está acontecendo. Por isso é tão importante aprender a reconhecer sinais de manipulação, pressão emocional ou comportamentos que desrespeitem limites pessoais. A informação e a atenção são ferramentas importantes para prevenir situações perigosas. Ponto 5 e último. Falta de consequências e ausência de limites. Outro fator que pode contribuir para comportamentos abusivos é a ausência de limites claros e consequências para atitudes inadequadas. Em alguns casos, comportamentos desrespeitosos começam de forma pequena. Pode ser um comentário inadequado, uma atitude invasiva ou um comportamento que ultrapassa limites pessoais. Se essas atitudes não são confrontadas ou se ninguém estabelece limites claros, a pessoa pode começar a acreditar que esse comportamento é aceitável. Com o tempo, a falta de consequências pode fazer com que atitudes inadequadas se tornem cada vez mais graves. Ambientes onde existem regras claras, respeito mútuo e responsabilidade tendem a reduzir muito o risco de comportamentos abusivos. Educação sobre respeito, consentimento e limites é fundamental para construir relações mais saudáveis e seguras. Também é importante incentivar a busca por ajuda profissional quando alguém enfrenta dificuldades emocionais ou comportamentais. A informação, o diálogo e a denúncia de situações suspeitas podem ajudar a proteger muitas pessoas e evitar que situações de abuso aconteçam. Se você acredita que discutir temas importantes como este ajuda a aumentar a conscientização, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos de reflexão e informação. E deixe nos comentários qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo.